Eu tinha uma ligação maluca com sonhos. Na minha cabeça, tudo que a gente sonhava era um presságio, ou ia acontecer ou deveria acontecer. Só que uma vez, essa minha crença me enfiou numa roubada que, olha, vou te falar. Nem foi a crença em si, eu acho que foi mais por uma influência de um sonho, sabe? Que despertou uma coisa em mim que não existia antes. Já vou te falar. Foi assim. Eu tinha levado um chifre, né? Tava pra baixo, deprimida, tinha separado, resolvi então mudar de vida, resolvi entrar na academia, me dedicar, dar um up no visual. Eu acho que toda mulher é assim, né? Quando a mulher ela separa, principalmente quando é por causa de um chifre, ela quer mudar porque é uma forma dela mostrar que ela virou a página. Pelo menos comigo sempre funcionou dessa maneira. E aí fui lá, fiz a minha matrícula na academia, entrei, me dediquei, sabe? Tava no foco, indo de segunda a sexta, às vezes ia até no sábado. Tava pouco a pouco mudando a minha alimentação. Mesmo com 3 meses eu já tinha conseguido ver uns resultados, poucos, mas eu já via. E aí nessa academia que eu treinava, tinha um cara que trabalhava lá, tipo, ele não era funcionário da academia em si, na verdade, ele é personal particular, sabe? As alunas contratam ele e aí aonde você treina, ele vai, né, te ajudar, te auxiliar, enfim. E esse cara, ele tinha algumas alunas lá que fazia no mesmo horário que eu fazia. Muito gato, de fato, o homem era um gato, mas por Deus, até então, eu nunca tinha olhado ele com interesse, nunca tinha olhado ele com desejo, com atração, nada do tipo, por Deus. A única coisa que eu sentia por ele era uma admiração muito grande, porque as meninas que ele pegava para treinar tinham resultado muito rápido. Várias vezes eu ficava olhando e até pensando assim, nossa, como eu queria ter condições, ter dinheiro para contratar ele, né? E conseguir evoluir muito mais rápido do que só com o professor da academia. Era só isso. Mas um belo dia, deitei, fui dormir, não estava pensando em nada de academia, não estava pensando nele, nada do tipo. Pelo contrário, foi um dia extremamente cansativo para mim, que eu tinha trabalhado demais. Nessa noite, eu sonhei com esse cara e tipo um sonho enlouquecedor. Eu acordei de madrugada, eu tava pingando suor de tanto que o sonho foi intenso, não entendi de onde que saiu isso. Quando eu levantei pela manhã, pronto, eu já tava louquinha pelo homem. Não era amor, não era paixão, era só uma atração, sabe? Um desejo muito forte. E eu só comecei a pensar naquele homem, e eu pensava nele, e eu pensava assim, ele tem que ser meu agora, eu preciso realizar esse sonho, porque foi um sonho muito maravilhoso. E assim, até então, ele nunca tinha dado em cima de mim. E foi um trem tão bizarro, parece que foi uma conexão dos dois lados, porque no dia seguinte do sonho, pela primeira vez, ele deu em cima de mim e ele jogou piadinha assim de duplo sentido, sabe? E no outro dia, quando ele falava comigo, olha, me dava uma coisa assim tão estranha, tão diferente que eu só pensava naquele sonho. Eu olhava para ele e eu imaginava nós dois realizando aquele sonho. Os dias foi passando e isso foi se repetindo. Eu sonhava com ele, no outro dia nós dois flertava, sabe? Ele tava dando muito em cima de mim e eu também tava com aquela vontade absurda de ficar com ele, até que um dia a gente ficou e tipo foi na saída da academia mesmo. Quando eu terminei meu treino, ele terminou com as alunas dele lá também, ele me pegou e me levou para um lugarzinho que você já pode imaginar onde foi, né? Cheguei lá, tomei banho, porque eu tava pingando de suor, enfim, realizamos aquele sonho. E foi assim, ó, intenso como tinha sido nos meus sonhos, né? Porque eu já tinha sonhado várias vezes. E aí, depois daquele dia que a gente ficou, a gente continuou ficando e sempre era na saída da academia. A gente nunca saiu em outro horário, mas eu nunca desconfiei de nada por causa disso, sabe? Até porque, pra mim, era só atração mesmo, porque infelizmente eu ainda amava o ex, eu ainda amava aquele que tinha me tacado o chifre. Então eu não questionava nada, ele me pegava pra gente sair, ficar, eu simplesmente ia, curtir o momento, até que um dia a esposa dele me procurou na porta da academia. E eu não sabia que ele era casado, claro, jamais teria qualquer coisa com um cara que eu soubesse que era casado. Eu nunca tinha visto ele com ninguém, no meio daquela nossa, sabe, daquela coisa que era só carnal mesmo. Eu nunca tinha de perguntar. E ele também nunca mencionou nada de mulher, que eu acho que é uma coisa que tinha que ter partido dele, né? Eu sou casado, sou comprometido, mas ele nunca falou. Então, definitivamente eu não sabia disso. E aí,
a esposa dele chegou pra conversar comigo toda fina, sabe? Eu achei ela de uma fineza assim que dava inveja. Eu não teria aquele sangue frio que ela teve pra falar comigo. Ela falou assim: "Você conhece fulano?" Falei assim: "Conheço." E ela pegou e disse: "Você sabia que ele era casado?" Eu falei: "Não, não sabia." E ela falou assim: "Vocês ficam, né?" Falei: "Ficamos sim." Na mesma tranquilidade que ela me perguntava, eu também respondia, porque tipo, ela não se exaltou comigo, eu não exaltei com ela. E aí ela pegou e falou assim pra mim: "Ele é meu marido." E eu fiquei maior sem graça. Falei assim: "Moça, me perdoa, mas eu não sabia. Eu nunca vi ele com ninguém, ele nunca me contou, então, tipo, eu não sabia de forma alguma." E aí nisso, ela começou a chorar. E no que ela começou a chorar, ele veio de lá pra cá, sabe? Chegou muito nervoso, já exaltado, tava parecendo que ele era o traído ali da história. Falou assim: "O que que tá acontecendo aqui?" E ela virou pra ele chorando e falou assim: "Amor, você me trai." E ele: "Não, de onde você tirou isso?" Uma pessoa me mandou mensagem e a moça já confirmou. Vocês acreditam que ele teve a maior cara de pau de fazer um teatro ali na minha frente? Ele negou tudo, falou assim que era mentira, que nunca teve nada comigo, que eu que vivia no pé dele e deve que eu inventei isso justamente por dor de cotovelo, né, dele não querer ter nada comigo. E ele falou um monte. E eu olhando aquilo ali, perplexa, sabe? Com a cara de pau dele, encenando um teatro que quem via acreditava em tudo que ele estava falando. Eu comecei até a rir de nervoso. E a mulher continuou chorando, sabe? Falou assim: "Mas amor, uma pessoa tinha me avisado, por isso que eu vim aqui, eu recebi até foto dela. Então, quem é essa pessoa? Por que que essa pessoa me avisou?" Ele falou assim: "Ah, aposto que foi alguém mandado por ela, porque várias vezes eu falei pra ela que era casado, mas ela falava assim que não ligava, que de um jeito ou de outro eu ia ser dela. Ela me seguia, ela ficava em cima de mim." Acredita? E a coitada só chorando. E assim, a minha amiga falou assim: "Amiga, se fosse eu, teria desmascarado ele ali na hora, porque tipo, eu tinha várias mensagens nossas, eu tinha até fotos íntimas que a gente tirava, mas por consideração a ela, eu só deixei ele jogar toda a culpa em mim, porque tipo, apesar de que eu não sabia que ele era casado, eu me senti culpada também, querendo ou não, eu dei o primeiro passo, eu que falei com ele primeiro, e a única vítima ali de toda aquela história era a mulher. Então, em consideração a ela, eu não falei nada e deixei ele jogar toda a culpa em mim. Só que depois daquilo, eu tomei um nojo tão grande daquele homem que eu tive que mudar de academia, porque eu pensei: gente, é muito cínico. Como que uma pessoa tem um sangue tão frio a ponto de mentir daquele jeito para a esposa, né? A mulher que divide a vida com ele, e a coitada acreditando, sabe? Dava pena de ver o modo que ele conseguia manipular ela e que ela caía. Então, tipo, eu só deixei pra lá, mudei de academia, deletei aquele homem em tudo, sabe? Senti nojo dele. E duas lições muito grandes que eu tirei dessa minha história foi o seguinte: primeiro, que sonhos é só sonhos. Nunca mais eu tive essa crença absurda que tudo que eu sonhava é porque ia acontecer. E outra coisa também, eu aprendi que a primeira coisa quando eu começava a me envolver com a pessoa era perguntar se ela era comprometida ou não, porque se ela mentir, pelo menos depois eu vou ter a consciência tranquila de que pelo menos eu perguntei, né? Diferente do que eu fiz daquela vez. Mas me conta aqui, o que você acha a respeito de sonhos? Você acha que sonhos têm algum significado ou não? São simplesmente sonhos. Principalmente um desse, igual eu tive, um sonho assim, enlouquecedor, sabe? Um sonho ousado com uma pessoa aleatória que você nem fica pensando. O que você acha disso? Quero saber a sua opinião. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu acho que essa crença dela passou dos limites, né? Às vezes, eu vou contar uma coisa aqui, eu acho que eu já contei em outro vídeo, eu não tenho certeza. Antigamente, eu tinha muitos sonhos que acontecia. Nem todo mundo acredita, mas comigo acontecia muito frequente. Acontecia tanto que chegou a me incomodar. Porque às vezes eu sonhava uma coisa aleatória, uma coisa assim trágica, triste, e eu ficava com medo, achando que aquilo fosse acontecer. Então eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus, sabe, pra eu parar com aquilo, e pouco a pouco eu fui parando. Tem muitos anos que isso não acontece comigo. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, me procura lá no Instagram, me manda DM que eu vou fazer uns stories falando sobre isso, tá? Mas sobre a história,
eu acho que ela levou muito ao pé da letra, né? Porque, tipo, não é porque ela sonhou com uma pessoa, ficando com a pessoa, que isso deveria se realizar. Mas eu não acho que ela ficou acreditando que deveria realizar. Eu acho que, de certa forma, aquele sonho causou um desejo nela, né? Não é porque ela pensou que ela sonhou fosse realizar, é porque aquele sonho causou um desejo nela. E o único erro dela no meio disso tudo foi não ter questionado ele se ele era comprometido, se tinha namorado, se era casado, né? Porém, eu não acho que ela tenha sido a errada da história. Eu acho que o único errado de tudo nessa história foi o homem, porque primeiro ele omitiu que era casado e, né, ele caiu aí nessa sedução dela. E segundo, depois ele ainda mentiu para a esposa dele na cara dura, na frente dela ali, né? Não, ela tá mentindo, ela que vivia no meu pé. Então, por isso aí a gente já analisa que provavelmente não era a primeira vez que ele tinha feito aquilo. É o meu ponto de vista, não acho que ela tenha sido errada. Eu acho sim que a única vítima de toda essa história foi a esposa, mas que o errado disso tudo foi o marido dela. Eu quero saber também a sua opinião, tá? Me diz aí o que a menina te perguntou sobre os sonhos e me diz o que você acha, quem foi o errado dessa história toda. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação. Dê seu joinha que é muito importante pro crescimento dos nossos canais. Se inscreva, ativa o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar no YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais é interpretação de história de vida, não é história adulto, nem nada do tipo, tá? E as histórias que eu interpreto, elas podem ser reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia. Eu sempre falo porque eu não tenho intenção de enganar ninguém. A minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui.